Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês passaram bem? Eu queria ver com vocês o seguinte. Ontem na reunião... Bom dia, gente. Ontem na nossa reunião, falaram o seguinte, as datas das entregas do PET 6 e 7 é até, acho que de 22 de dezembro. Se a gente continuar fazendo uma semana só por... uma semana de entrega a cada semana mesmo, certinho, nós não vamos conseguir finalizar até 22 de dezembro, até o PET 7. Depois, em janeiro, tem um PET avaliativo ainda. Mas aí, o que eu queria ver com vocês? Eu tive dando uma olhada nesse PET 6, para não sobrecarregar vocês, a melhor maneira que eu pensei é vocês fazerem a semana 3 e 4 de uma vez. Peraí. Tinha gente entrando aqui. Desculpa, gente, é porque tinha gente entrando ao mesmo tempo que vocês estão falando. O som não tá legal, não? Vocês estão me escutando bem? Vou falar devagar. Nós vamos entregar a semana 3 e a semana 4 desse PET 6 juntas, tá bom? E aí depois a gente vai ver, acho que vai ter que entregar juntas mais 2 semanas do PET 7. Aí eu escolho as 2 que forem mais tranquilas, tá? A semana 3 e a 4 desse PET agora tá bem tranquilinha, eu acho que não vai ter problema vocês fazerem elas todas juntas, até porque os exercícios são bem facinhos, né? E não são muitos, tá? São pouquinhos exercícios. Aí eu acho que não sobrecarrega vocês, e aí a gente vai fazendo assim, tá bom? Hoje nós vamos começar, então, né, com o PET 6, nós vamos ver poliedros. Eu vou começar aqui, eu vou trocar a tela, viu, gente? Eu não vou enxergar vocês mais, não, tá? Aí qualquer coisa vocês falam aí para mim, abre o microfone, tá bom? Eu queria fazer alguns comentários aqui. É o seguinte, ó, figuras geométricas espaciais. Então, antes, vocês viam, às vezes, polígonos. O que é polígono? Um quadrado, um triângulo, é uma figura plana, certo? E o poliedro, ele é uma figura espacial. O que é isso? Tem 3 dimensões, ele tem largura, altura e comprimento, certo? Então, elas são divididas em 2 grupos, os poliedros e tem os corpos redondos. Então, qual que é a diferença entre poliedro e corpo redondo? Poliedro, ele tem face, aresta e vértice. Vamos entender o que é isso. Olha esse primeiro desenho que eu coloquei aqui, ó. O que é vértice? Cada pontinho aqui, olha, é um vértice. Ó, isso é vértice. Esses pontinhos que foram feitos. O que é a aresta? A aresta é como se fosse o lado, né, de cada polígono. Ó, falei de polígono agora mesmo. O que é polígono? Um triângulo, um quadrado. Então, por exemplo, se a gente olhar para essa primeira figura, aqui na frente é uma face. Essa face é um retângulo, certo? É a primeira face desse poliedro que nós estamos vendo, é um retângulo. Esse retângulo, ele tem este lado, que é chamado de aresta. Tem este lado também, que é chamado de aresta. Esse outro lado é aresta e esse outro lado é aresta. É a aresta do poliedro. É aresta, certo? Agora, o retângulo é uma face. Então, a gente tem vértice, a gente tem face e a gente tem aresta. Por exemplo, aqui em cima, na parte no topo desse poliedro, o topo desse poliedro é um triângulo. Opa, um triângulo. Tá, então quer dizer que esse triângulo que está aqui em cima, ele é uma face. E esses aqui são vértices. Isso é aresta. Ficou claro isso, gente? Isso vale para qualquer outro poliedro. O poliedro tem 3 dimensões, ele tem face, aresta e vértice. Até aqui tá tranquilo? Sim. Tá bom. Então, vamos lá. Se vocês observarem qualquer outra figura aqui, gente, é a mesma coisa. Todos têm vértices, né, que são as ligações das arestas. Então, a gente tem vários vértices, tem as faces, e aí um poliedro, gente, ele não precisa ter todas as faces iguais, certo? Então, igual esse primeiro que a gente falou, a gente tinha uma face que era retângulo, uma face que era triângulo. Olha, se a gente for olhar aqui a base dessa pirâmide, a pirâmide é um poliedro.
né? Esse primeiro aqui, ele é chamado de prisma. Depois, mais para frente, nesse PET mesmo, a gente vai ver só sobre prismas. Mas vamos lá. Se a gente olhar para essa pirâmide, a base dela tem 6 lados, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, uma base hexagonal. Mas as faces laterais aqui, olha, são triângulos, né? Então, as pirâmides, e assim por diante. E aí a gente vai vendo, ó, o cubo é um poliedro, um paralelepípedo é um poliedro, e assim por diante. Agora, o que é corpo redondo? O corpo redondo, ele não possui faces laterais. E eles também podem ser chamados de sólidos de revolução. Eu quero mostrar para vocês o que é isso, por isso que eu falei hoje, na hora que eu fui falar da aula, que eu ia mostrar umas coisas no GeoGebra para vocês. Olha, os corpos redondos. Então, aqui ele tem um cilindro, uma esfera e um cone. Eu vou parar essa apresentação aqui para eu mostrar um negócio no GeoGebra para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ó, eu vou mostrar esse sólido aqui. Por que ele é chamado de sólido de revolução? Vocês já estão enxergando a minha tela? Dá um ok para mim, por favor. Sim. Sim, né? Vocês estão vendo aqui, olha, nessa parte aqui, que tem um retângulo aqui, ó. Tá vendo que esse aqui é um plano, né, que tem 3 dimensões. A gente fala x, y, z. E aí tem um retângulo aqui, certo? O que acontece? Olha, se eu aumentar e eu rotacionar esse retângulo em torno deste eixo que está o verde aqui, se eu rotacionar, o que vai acontecer? Ó, eu vou rodar ele em torno desse eixo. O que ele vai ter? Ele vai virar um cilindro, né? Então, esse é um cilindro, é um sólido de revolução. Então, por isso que a gente chama que ele é sólido de revolução. Então, a gente rotaciona e aí ele dá essa figura, esse corpo redondo. Quer ver? Eu vou mostrar um outro aqui para vocês. Ó. Eu fiz um cone de cabeça para baixo, mas eu quero mostrar para vocês. Dá um ok para mim, a hora que vocês enxergarem minha tela. Estão vendo? Ok. Tá bom. Sim. Então, olha só. Aqui, olha, mesma coisa, eu fiz agora eu mudei um pouquinho os eixos, sempre é assim, o verde aqui, o meu é o X, o vermelho é o Y e o azul é o Z. Então, agora eu tô, né, o azul para cima. Então, olha só, eu tenho um triângulo, peraí, deixa eu só aceitar aqui. Eu tenho um triângulo, e aí eu vou rotacionar ele em torno agora desse eixo. Peraí, deixa eu permitir o pessoal que tá chegando. Ah, eu esqueci só de habilitar o rastro, deixa eu habilitar o rastro aqui. Ó, vou rotacionar ele, ó. Ó o que vai acontecer quando eu rotaciono esse triângulo em torno do eixo Z. Olha lá, ele deu um cone. Vou até mostrar ele em outro ângulo para vocês. Aqui o meu, é claro que eu estou rotacionando, não estou fazendo ele um cone completo, mas é a figura, ó. Tá vendo? Ó, vou rodar ele aqui para vocês verem. Ele é um cone. Certo? Aí se eu quiser encher mais, eu tenho que ficar passando ele aqui para ir enchendo ele. Bom, isso são sólidos de revolução, tá? Eu vou parar aqui e voltar lá na nossa apresentação, para a gente voltar para a aula. Então, é as diferenças que eu estava falando para vocês, né, entre poliedros e corpos redondos. Então, voltando, o poliedro, ele tem face, aresta e vértice, e o corpo redondo não possui uma face lateral, não tem uma face, ele é um corpo redondo, né? E ele também é chamado de sólido de revolução, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tá tranquilo? Tá tudo certo? Tranquilo. Tá bom, então vamos lá. Essa matéria não é difícil, hein? Aproveitar para a gente entender bem. Então, vamos lá. Essa figura, vocês acham que é um poliedro ou ele é um corpo redondo? Poliedro. 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 Por quê? Por que ele é poliedro? Porque tem muitas faces. Ele tem vértices. Olha aqui, cada pontinho desse é um vértice, certo? Isso daqui, olha, essa figura que tá aqui, ó, né, que é um pentágono, é uma face, e cada risco aqui, olha, é né, esses são lados dos polígonos que compõem esse poliedro, ele é chamado de aresta, certo? Então, isso é um
poliedro. Muito bem. Então, vamos lá. Ó, poliedros convexos e não convexos. Então, a gente já falou, né, que o poliedro, o que é, mas vamos lá, ele é uma reunião de um número finito de polígonos planos. É igual eu falei para vocês, pode ter uma face que é um quadrado, pode ser retângulo, um triângulo, um pentágono, são polígonos são figuras planas, né? Então, um número finito de polígonos, a gente junta e forma um poliedro, onde cada lado dos polígonos é também lado de um e somente um outro polígono. Se em um poliedro, qualquer reto... Oi. Repete, por favor, falhou o áudio. Tá bom, repito, olha. Bom, vamos voltar lá no poliedro. Eu falei para vocês que a gente tem, o polígono, ele é uma figura plana, né? Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, um triângulo, pentágono. E aí, o poliedro, ele é uma reunião desses polígonos. Um número finito, que eu uno esses polígonos e formo uma figura tridimensional. Ele tem largura, altura e tem profundidade, certo? Então, onde cada um dos lados desses polígonos, então, por exemplo, se eu tenho lá um quadrado, o lado desse quadrado, ele é também lado de um e somente um outro polígono. Eu junto um quadrado, por exemplo, com um triângulo aqui. Isso aqui que eu quero dizer, ó. Eu tenho um quadrado aqui e tenho um triângulo aqui, assim. Depois eu vou juntar aqui um outro triângulo aqui. E aí, lá no fundo, eu vou juntar um triângulo lá. Então, quer dizer que isso aqui é uma pirâmide, eu fiz ela em outra, né, de outra perspectiva, mas é uma pirâmide, aonde eu tenho esse lado do quadrado, ele é lado também de somente um outro polígono. Qual outro? Deste triângulo aqui, ó. Certo? Então, cada lado de um polígono é também lado de somente um outro polígono. Tá entendendo isso, gente? Tá tudo certo, gente? Vocês estão me escutando? Tá travando? Tô escutando. Tá, né? Então, tá bom. Ó, se em um poliedro, qualquer reta não paralela... Agora, presta atenção nisso aqui que é importante, gente. Qualquer reta não paralela nenhuma das faces, ou seja, não é paralela a essa face que é o quadrado, não é paralela a esse triângulo, e intersecta suas faces em, no máximo, 2 pontos, nós dizemos que esse poliedro é convexo. Observe aqui, por favor. Eu tenho, por exemplo, esse poliedro. Por que ele é chamado de convexo? Se eu pegar uma reta qualquer, que não seja paralela a nenhuma das faces, por exemplo, eu pego uma reta aqui, bom, ela bateu aqui, ela vai furar esse poliedro aqui, ela vai andar lá dentro, e de repente ela vai bater aqui na parte de cima, vai furar e vai continuar. Ou seja, ela interceptou esse poliedro em apenas 2 pontos, certo? Então, ele é chamado de poliedro convexo. E o não convexo, ele intercepta mais. Por exemplo, eu pego uma reta, é claro que você vai ter que escolher uma que vai para você olhar, né, onde você está achando que pode ser. Então, por exemplo, eu pego uma reta aqui, eu bato aqui, furei esse poliedro aqui. De repente, ele andou um pouquinho lá dentro, furei ele aqui nessa... Andou aqui, bateu lá no fundo e lá dentro e veio. Então, quer dizer que essa aqui, ele interceptou em 1, 2, 3, 4 pontos, ou seja, ele é um poliedro não convexo. Essa reta intercepta em mais de um ponto. Ó, vou dar eu pus uns outros exemplos aqui, já bonitinho para vocês verem. Poliedros convexos. Olha aqui, essa reta intercepta somente aqui e aqui. Essa daqui, mesmo ele tendo, né, cortado uma parte desse cubo e retirado, o que acontece? Eu pego uma reta, ele só corta aqui e aqui. Ou se você pega uma outra reta de outro ângulo, ele também só vai cortar
em 2 pontos. Já esse tipo de poliedro de cá, olha lá para vocês verem, olha como que ele corta em vários pontos, então ele é chamado de não convexo. Olha lá. Deu para entender bem essa diferença, gente, do que é convexo e não convexo? Sim. Tá bom. Então, vamos lá. Ó, eu coloquei algumas coisas aqui para vocês de poliedros. Ó, poliedros convexos. A união de um conjunto, obtida a união de um N maior que 4 polígonos convexos. Por que N maior que 4? Porque com 3 polígonos você não consegue formar um poliedro, certo? Uma região do espaço em que obedece essas condições aqui, ó. 2 desses polígonos nunca são coplanares, ou seja, nunca estão no mesmo plano. Então, eles têm que estar em planos diferentes. Um está assim, o outro está aqui, o outro está de cá. Então, são planos diferentes, né? Cada lado de um desses polígonos pertence a 2 e a somente 2 polígonos. É isso que eu falei aqui, ó. Cada lado pertence a somente 2. Então, por exemplo, esse lado pertence somente a esse da frente e esse do lado, né? Então, ele pertence a esse polígono da frente e pertence a esse polígono do lado. Então, cada lado só pertence a 2 e somente 2 polígonos. E o plano que contém qualquer um desses polígonos mantém os demais polígonos em um mesmo semi-espaço. Eu vou mostrar para vocês o que quer dizer isso no GeoGebra, para vocês entenderem, tá? Eu vou parar a minha apresentação aqui e apresentar o GeoGebra para vocês, ó. Eu vou pegar uma pirâmide aqui. Vamos ver. Vocês estão enxergando a figura aí do GeoGebra, uma pirâmide? Sim. Tá. Então, vamos lá. O que quer dizer isso? Olha, eu tenho essa pirâmide, certo? Olha, ela tá aqui, ó. Vamos ver se vocês estão vendo ela aqui de vários ângulos. Bom, o que acontece? Eu tenho esse plano que tá cinza aqui, ele é um plano. Vamos supor que eu pegue um outro plano e passe em uma das faces dessa pirâmide, certo? Um plano que contém a face dessa pirâmide. Então, por exemplo, eu pego esse plano aqui, ó. Que plano que é esse? Ó, vê se vocês estão enxergando aqui por cima, ó. Estão enxergando quando eu mexo aí? Ó, estão vendo? Eu tenho um plano que está numa face da pirâmide. O que quer dizer aquela última coisinha que eu li para vocês? Que quando você pega um plano em uma das faces do seu poliedro, se ele for convexo, todo o seu poliedro vai estar no mesmo semi-espaço. Esse plano que está aqui, olha, ele está dividindo em 2 semi-espaços. Eu tenho o semi-espaço do lado de cá e o do lado onde está a pirâmide. E todo o meu poliedro, que é essa pirâmide, ele está no mesmo semi-espaço, ele não está em semi-espaço separado, certo? Eu posso pegar outro, por exemplo, eu vou tirar esse e vou pegar outro plano, em outra face. Peguei essa outra face aqui, ó, observa aqui, agora eu peguei a face de cá, ó, tá vendo? Então, observa que a pirâmide, eu tenho um plano que contém uma face, mas não tem nada passando dessa pirâmide para o lado do plano, né? Para o outro lado do plano. Vocês conseguirem entender o que quer dizer isso? Então, quando ele é convexo, vocês podem usar várias definições para vocês olharem se o poliedro é convexo. Pode passar a reta e ver se corta em 2 pontos apenas. E aí, se for em apenas 2 pontos, então ele é um poliedro convexo. Se der em mais de 2, então ele é não convexo, Ou você pode pensar nessa questão do semiplano, do plano que passa em uma das faces e olhar se o poliedro está totalmente contido num outro semiplano. Conseguiram entender isso, gente? Olha. Tá tudo tranquilo, gente? Vou apresentar aqui o outro que a gente estava lá na nossa aula. Vamos lá.
Ei, apresentei o errado. Espera aí. Esse. Bom, então vamos continuar. Ó, então, aqui eu estava falando do lado, lembrar que o lado, ele é lado de apenas 2. Cada lado, esse polígono, cada polígono nunca é coplanar com o outro, e esse plano que deixa todo o poliedro no mesmo semiplano. Aqui eu dei alguns exemplos para vocês verem o que é poliedro convexo. Então, eu dei esse exemplo poliedro 1, poliedro 2, 3 e 4. Vocês estão vendo aí, gente? Vocês me dão um ok aí, se vocês estão vendo a minha tela aí com os poliedros, o desenho de 4 poliedros. Sim. Tá, beleza. Então, vamos lá, ó. Aí, gente, o poliedro, ele pode ter várias formas e tudo mais. E aí, as únicas coisas que vocês têm que verificar era tudo aquilo que eu falei anteriormente, para saber se ele é poliedro ou não, tá? Eu dei alguns exemplos aqui para vocês. Uma coisa importante é essa relação de Euler. Não lê, na verdade, a gente lê Euler mesmo, viu, gente? Parece que tá escrito Euler, né? Mas é a relação de Euler. O que ele fala? Que o número de vértices menos o número de arestas mais o número das faces de um poliedro dá sempre 2. Então, esse é um exercício que tem lá, né? Vários exercícios desses nessa semana, que é para você fazer essas continhas aqui, ó. Vértices, arestas e faces. Então, você vai fazer vértices menos arestas mais as faces tem que dar igual a 2. Então, aqui, ó, é o que eu estava falando para vocês, ó. Eu fiz aqui, ó, vértices, né? Aí, vocês estão vendo aí agora a relação de Euler? Vocês estão vendo? Agora sim. Sim, agora sim. Beleza. Então tá, então aqui, ó, o vértices, né? Isso aqui tudo são vértices, ó. As arestas, que são aqui, né? Isso aqui, ó, o ladinho aqui, ó, bem o lado é a aresta. E as faces são realmente aqui, por exemplo, o polígono inteiro, né? Então, lembrar a diferença de que é polígono e poliedro, hein, gente? O polígono é... Então, por exemplo, isso aqui é uma face, esse que eu rabisquei aqui. Aí, é o que eu estava falando para vocês. Aqui, nesse desenho, eu não vou fazer as contas para vocês verem, não, porque tem lá no PET para vocês fazerem, tá? Me ajuda a fazer nessa pirâmide aqui? Me ajuda aqui, ó. Vocês vão... Quem me fala qual que é o número de vértices que tem nessa pirâmide? 6. Perfeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, 6 não, ó. 5, 6, 7. Certo? Não era de 7. cima, Dora? Oi? Não. A de baixo. A de cima eu não vou fazer, não. Eu vou fazer da pirâmide, hein? Nós estamos fazendo da pirâmide. Essa aqui vocês vão fazer lá no PET que tem lá para vocês fazerem, tá? Vou fazer só essa daqui. Isso, 6, 7, né? Todo mundo entendeu? Olha, eu tenho 6 vértices na base, mais esse vértice de cima. Certo, gente? 6 vértices? 7 vértices. Eu tô olhando vocês falando 6 aí no chat, tô falando 6. 7. Agora fala para mim a aresta. Seis. Conta de novo. 12. 12. Isso. Vamos contar, ó. Aresta. 1, 2, 3. Opa. Isso é horrível, hein, gente? 4. Aqui no fundo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Certinho? Agora vamos para o último, número de faces. Sete. Ah, agora é 6, não é possível. É 7. Vamos lá. Ó. Vamos contar, vamos pensar aqui, ó. Peraí, tem gente entrando agora na aula. Peraí. Vamos contar aqui comigo, ó. Eu tenho a face aqui da frente, que é essa daqui, ó. Essa aqui é a face aqui da frente, certo? Uma. Essa face aqui, ó. 2.
Aí, agora aqui ficou ruim para a gente contar, mas lá no fundo tem uma, certo? Tem uma lá no fundo, que é essa aqui, ó. Eu vou rabiscar bem ela, ó. 3. Aí, de repente, nossa, não deu para rabiscar. Tá ficando ruim para vocês verem, né? 3, 4. Nossa, ficou ruim para ver, porque aí eu rabisquei, tem essa aqui, ó, 5. Ó, não vai dar certo eu fazer isso, não. Eu vou ter que voltar para... Peraí, só um minutinho. Eu vou ter que voltar para vocês. Porque eu rabisquei tanto que não vai dar para vocês verem. Peraí, quer ver? Vou tentar falar, vocês olham para mim também, tá? Porque se eu for rabiscar, eu vou avacalhar o desenho de novo. Então, olha, vocês estão enxergando aí de novo aquela tela agora limpinha, né? Sem aquela bagunça que eu fiz. Então, gente... Tá, beleza. Então, vamos lá, ó. Vamos pensar aqui. A gente já tinha contado os vértices, 7. A gente tinha contado as arestas, 12. E agora nós estamos contando o número de faces, né? Vamos lá. Então, ó, eu tenho essa face aqui lá do fundo. Pensa no seguinte, que é mais fácil. Essa base aqui, ela tem 6 lados. Ela é uma base hexagonal. De cada lado dessa base, sai um triângulo, que é um polígono, logo é uma face do poliedro. Vê se vocês estão entendendo. O triângulo, ele é um polígono, ele é uma face do poliedro. Então, tá. Então, quer dizer que de cada lado, então, desse lado aqui, sai essa face, que é um triângulo, então, uma face. Com essa base aqui, ó, tem um outro triângulo aqui, 2 faces. Com essa base aqui, tem um outro triângulo lá no fundo, 3 faces. Nessa base, tem esse triângulo aqui lateral, 4 faces. Nessa base, tem esse triângulo aqui da frente, ó, que tá meio de ladinho, mas tá na frente, 5. E com essa aqui, tem a face da frente de tudo, 6. Eu tenho 6 faces laterais. Mas eu tenho a base, e essa base, ela é uma face também, certo? Então, eu tenho 7. Então, vamos ver se a relação de Euler funciona. Vértices, 7, menos arestas, 12, mais as faces, 7, vai dar exatamente 2, né? Ó, 7 mais 7, 14, menos 12, 2. Tudo bem, gente? E a relação de Euler, ela serve para qualquer poliedro. Pode ser um poliedro convexo ou não convexo, que a gente viu também, tá? Olha aqui para vocês verem, ó. Esses aqui são poliedros que eu deixei como exemplo aqui para vocês, não convexo. Mudou a tela para vocês, gente? Isso não dá 2? Oi? Isso Fala não dá 2? Não, se não, então não é um poliedro. Ele vai dar 12, vai dar 2 sempre. Essa relação de Euler, ela prova, tem uma demonstração, né, gente? Até ele demonstra, se eu não me engano, só para poliedros convexos, mas vale para não convexo também. Mas vai dar sempre 2. Então, se o de vocês não tiver dado 2, já é bom para vocês verem. Tipo, opa, eu contei alguma coisa errada. Ou eu contei número de face errada, ou eu contei número de aresta errada, ou às vezes foi o vértice, eu tenho que dar uma olhada. Será que eu estou contando todas? E essa parte, gente, da geometria é muito bom para vocês verem. No Enem cai muita geometria, né? E para vocês verem outras coisas, né, relacionadas depois que vem com essa parte da geometria espacial. Mas é muito importante que vocês compreendam e enxerguem esses polígonos, esses poliedros, né, essas dimensões, essas faces, os vértices deles e tudo mais. Dá sempre 2. Tudo bem, gente? Sempre 2. Ó, aqui são poliedros não convexos. Lembra que eu posso ou fazer... Ó, eu falei para vocês, a gente, para ver que ele é não convexo, a gente pode fazer uma reta que não seja paralela a nenhum polígono, né? E ver em quantos pontos que corta, e tem que cortar, e tem que furar o meu poliedro em, no máximo, 2 pontos.
Então, a gente pode passar as retas aqui, a gente vê que vai cortar em mais. Ou a gente pode pensar no plano, né? Fazer um plano paralelo a uma face e verificar se ele está todo no mesmo semiplano. Olha, se eu fizesse um plano aqui, ó, usando essa face aqui, ó, vou fazer um plano aqui assim, ó. Fazer um plano aqui, ó. E aí, o que ia acontecer? Esse plano aqui, ele ia cortar esse poliedro, né? E aí, eu não ia, até o ideal era eu colocar aqui, assim, mais para cá, ó, para vocês verem, mas ele ia cortar, e essa parte aqui do poliedro, essa parte de cá, ó, ela ia ficar fora, ela ia ficar num outro semi-espaço, não sei se vocês conseguem visualizar isso, né, com esse desenho aqui, com esse plano que eu fiz. Mas você pode pensar também na reta cortando, né? Ó, se você, por exemplo, pensa na reta e você corta, aí, opa, fura aqui. Aí ele entra lá no meio que tá oco, quando vê ele fura lá do outro lado, e fura lá aqui na outra parte, e vai furando, né? Então, assim, ele fura aqui na frente, fura lá no meio, por exemplo, de repente ele fura lá no fundo e fura lá no outro também. Então, ele vai furando o poliedro, e aí dá para ver. Vocês estão conseguindo perceber bem a diferença, né? Dos poliedros que são convexos com que são não convexos. Tá entendendo, gente? Sim. Tá, beleza. Então, vamos lá. Vamos passar para frente. A relação de Euler que eu falei para vocês. Opa! Ah, agora já foi. Ela funciona também, tá, gente? Nos poliedros tanto convexo quanto os não convexos. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que é poliedro regular? O poliedro regular, ele é um poliedro convexo, mas todas as faces são polígonos regulares, congruentes em todos os vértices que concorrem o mesmo número de arestas. Observa aqui, o que é isso? Existe apenas 5 poliedros regulares convexos. Ó, o que é isso? Olha só, se você olhar esse primeiro aqui, ele é chamado de tetraedro. Por que ele é regular? Todas as faces desse tetraedro são triângulos. Não tem igual a gente tinha feito lá, né, que uma face é por exemplo, igual a pirâmide. A face hexagonal e cada face lateral um triângulo, né? Então, o que acontece? Aqui, no tetraedro, todas as faces são triângulo. A base de baixo é um triângulo, o lado de cá é um triângulo, o de cá do fundo é triângulo, o do lado de cá também é triângulo, certo? Então, não sei se vocês entendem, ó, tem uma face lá no fundo, tem essa do ladinho de cá, e essa do lado de cá. E tem a base lá que é o plano, né, a base. Então, todas são triângulos. O cubo, esse aqui, todos são quadrados, e tudo do mesmo tamanho, né? Então, são polígonos regulares. O que é polígono regular? O polígono regular tem todos os lados iguais. Todos os lados. Então, quer dizer que, por exemplo, nessa primeira figura, essa aresta, que é um lado do polígono, que é o lado do triângulo, então ela é chamada de aresta no poliedro, ela tem a mesma medida desse lado, que é essa outra aresta, a mesma medida dessa, a mesma medida desta, a mesma medida aqui e a mesma medida aqui. Ou seja, igual no cubo. O cubo, ele é certinho. Ele tem, todas as faces dele são quadrados de mesma medida, né? São quadrados, é claro, né? De mesma medida. Então, ele forma um cubo, ele é um poliedro regular. Fala regular porque é tudo igualzinho, ele é muito regularzinho, certo? Tudo certinho. Olha, esse aqui é o octaedro. O octaedro, apesar de parecer aqui no centro um retângulo, um quadrado, você tem essa impressão, o que acontece? Isso não é face. Quais são as faces? As faces é o que você vê do lado de fora. Então, se você olhar no octaedro, todas as faces são triângulos de mesma medida, certo? Ele tem a mesma medida, todos aqui, ó, essa face tem essa aresta tem a mesma medida dessa aresta, que tem a mesma medida dessa, que tem a mesma medida dessa, e assim por diante, certo? Então, ele é regular. Esse daqui é o dodecaedro. O dodecaedro, eles são pentágonos, né? Então, ele forma certinho, ele é um poliedro regular convexo.
Então, as suas arestas têm a mesma medida, então ele concorre com o mesmo número de aresta, né, os vértices. Então, por exemplo, esse vértice, quantas arestas chega nesse vértice? 1, 2, 3. Quantas arestas chega nesse vértice? 1, 2, 3. Então, todos os vértices concorrem com o mesmo número de arestas, tá? Isso acontece com qualquer outro aqui. E esse daqui é o icosaedro, tá? Eu pus os nomes aqui do ladinho para vocês. Então, o primeiro é tetraedro, cubo, depois octaedro, dodecaedro e o icosaedro, tá? Então, por exemplo, aqui no icosaedro, vocês podem ver que todas as arestas também concorrem no vértice com o mesmo número, né? E eles são regulares, os lados aqui, todas as arestas têm a mesma medida, tudo certinho, tá? Porque eles são formados de polígonos regulares. Tudo bem? Tudo certinho, gente? Tudo certo, gente? Beleza. Sim. Tá bom. Ô, gente, a aula de hoje era só isso. Essa semana é só falar sobre relação de Euler, fazer as continhas. Então, não é coisa difícil, tá? Bem simplesinho. E eu espero que vocês entendam, façam com tranquilidade. Semana que vem a gente vai falar de prisma, só prisma. Então, o prisma é um poliedro, já vou adiantar. Então, por exemplo, uma pirâmide é um poliedro, um cubo é um poliedro. Então, a gente falou sobre todos os poliedros hoje, mas semana que vem nós vamos falar só sobre prisma, e aí eu vou mostrar umas coisinhas no GeoGebra para vocês também. E aí depois a gente faz aquilo que a semana 3 e a 4 é muito parecida, e a semana 4 é só planificação, é bem facinha. Eu acho que vocês vão tirar de letra para fazer elas juntas, tá? Vocês têm alguma dúvida? Quer questionar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Vou passar a lista para vocês. Espera aí. Ô, gente, eu vou passar aqui, ó, tá no chat, tá? Vocês podem assinar a lista de presença de hoje. E aí, vocês estão dispensados. Boa semana para vocês. Façam as atividades pensando, analisando cada figura. Bem interessante. Essa matéria não é difícil. Mas vocês vão tirar de letra fazer as atividades que estão lá, tá? Qualquer dúvida que tiver, continua à disposição. Vocês me chamam. Fernando, o chat não quer aparecer. Não tá aparecendo para você? Não. É só clicar nos 3 pontinhos, aí você vai entrar em chamada, mensagens na chamada. Eu também estava procurando. Que atualizou o aplicativo aí, pegou e ficou. Tchau, Fernanda. Tchau, Emily. Tchau, Miguel. Rayane, se Tchau, você não Fernanda. conseguir, Valeu. você me fala. Valeu, Emanuel. Tchau, Daiane, Cauê, Maria Tchau, Eduarda. Fernando. Tchau, Luiz. Tchau. Tchau, até, Val. Tchau, Yara. Tchau, Cauã. Obrigado. Você. Tchau, Isabel. Tchau, Fernanda. Obrigada. Tchau, Lívia. Obrigada a você. Ô, Rayane, você conseguiu achar aí o chat? Deu certo, Fernando. Ah, que bom. Tchau. Tchau, tchau.